Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 6º ano, variedade linguística. Variações linguísticas. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Aqui temos a ideia de língua como uma forma viva, que muda conforme os usos feitos pelos falantes. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Vamos a um exemplo de um regionalismo, uma variação regional. Então temos aí a tirinha de Chico Bento e Zé Lelé. Eu é que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajuda as pessoas a viver melhor. Deu para entender a história, não deu? Eu acredito que sim. Então nas falas de Zé Lelé, deu para entender que ele quer estudar bastante, chegar a uma universidade, se formar, até arrumar um trabalho melhor. Então que aprendizado fica a gente estudando a linguagem regional? É que apesar de os falantes falarem de uma forma bem particular, bem singular, a nossa compreensão não foi afetada. Conseguimos entender a história e o que ele quis dizer. Vamos a mais exemplos. Tipos e exemplos de variações linguísticas. A número 1, variação geográfica ou diatópica, que é a questão da localização de quem fala. Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Vamos ao exemplo de regionalismo. Aqui temos um pequeno quadro comparativo entre o português do Brasil e o português de Portugal, que deu origem ao nosso português. Então temos a separação. Na primeira imagem, o que para nós é celular, para os portugueses é telemóvel. O que para nós é ônibus, para eles é autocarro. O que para nós é trem, para eles é comboio. Então, nesses casos, só é possível entender o que o outro está falando se você conhecer a língua do outro. Então, os portugueses só conheceriam o que é celular, ônibus ou trem se eles já tivessem vindo aqui ou conhecessem a nossa língua. Da mesma forma, os brasileiros só saberiam o que é telemóvel, autocarro e comboio se eles conhecem o português falado em Portugal. Então, nesse caso aqui, a gente precisa entender a língua do outro para conhecer essas palavras e saber seus significados. Então, apesar de ser a mesma língua, o português, temos variações entre os países Portugal e Brasil. Tipo 2, variação histórica ou diacrônica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e atual, ou seja, muda com o passar dos anos. Vamos ao exemplo do português arcaico. Então temos aí uma charge em que aparecem dois homens aparentemente prontos para surfar, só que um deles está bastante contrariado, pois o homem que fala diz o seguinte: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então o outro homem está bastante atordoado com essa fala, pois é totalmente fora do contexto e totalmente fora do tempo em que ele se encontra. É um português não usado no tempo atual pelo surfista, que parecem ser mais jovem e está habituado com outro tipo de linguagem. Por isso que ele fica um pouco assustado com o tipo de linguagem usada pelo homem de gravata azul. Além da linguagem estar fora do adequado para o tempo, então ainda temos a questão da roupa, que está totalmente desalinhada com a situação. Então o surfista não anda de gravata e terno. Variação social ou diastrática é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. Então aqui a gente tem a diferença de posição social. Um pouco mais privilegiado e um desfavorecido na hora do diálogo. Vamos a um exemplo de socioleto. A tira inicia com o médico falando: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. E aí temos já o paciente assustado com isso. Aí ele responde: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ele acha que é extremamente grave. Então o doutor responde sorrindo: ah, não se preocupe, é só um furúnculo.
Então, por que o doutor responde sorrindo? Porque o paciente está com doença simples e que o médico apenas explicou de uma forma extremamente longa, técnica e difícil de ser entendido por um paciente, pois ele usou termos que a própria medicina usa. Vamos a mais um tipo. A quarta variação é a variação situacional ou diafásica. Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social, ou seja, uma situação informal. Aí temos o exemplo da gíria. O nome da gíria é levar cano e significa ficar esperando em vão. E abaixo temos a representação na língua brasileira de sinais, que também é uma linguagem que usa variações e utiliza também-se de gírias. Lembrando que as gírias só são aceitas numa situação informal, como por exemplo conversar com seus amigos. E ela só é compreensível a um grupo restrito. Então, com todas essas formas de se falar, com todas essas diversidades de variações, não poderíamos negar que existe o que chamamos preconceito linguístico. Tendo tantas variações e nuances, podemos ver que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado de expressão, sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido. Apesar disso, as diversas maneiras de expressar-se ganham status de maior ou menor prestígio social baseado em uma série de preconceitos sociais. As variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo, com algum tipo de status social, ou a regiões tidas como desenvolvidas, tendem a ganhar maior destaque e preferência em relação às variedades linguísticas ligadas a grupos de menor poder aquisitivo, marginalizados, que sofrem preconceitos ou que são estigmatizados. Então, o preconceito surge justamente dessa divisão entre formas que são utilizadas por grupos poderosos, por gente rica, gente favorecida, e formas que são utilizadas por pobres, que tiveram e têm menos oportunidade, por isso, menos privilegiadas. Desenvolve-se assim o preconceito linguístico, que se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os melhores. O preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução, no campo linguístico, de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais. No entanto, ao estudarmos as variações linguísticas, percebemos que não há uma única maneira de expressar-se e que, portanto, não há apenas um modo certo. A língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores. Antes de tudo, ela deve cumprir seu papel de expressão, sendo compreendida pelos falantes e estando adequada aos contextos e às expectativas no ato de fala. Dessa forma, o ideal do preconceito linguístico, que gera juízo de valor às diferentes variações linguísticas, não deve ser alimentado. Então devemos abolir qualquer forma de preconceito linguístico, pois ele nega as variações que a língua tem conforme as pessoas, as situações e as regiões. Então concluímos que as variações linguísticas são determinadas pelos mais variados fatores. E aqui temos uma imagem em que temos um balão, representa a fala nas historinhas, em quadrinhos, e várias pessoas coloridas mostrando a diversidade de falas e de pessoas. Norma padrão. A linguagem culta ou padrão é aquela ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências que se apresentam com terminologia especial. É usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Mais comumente usada na linguagem escrita e literária, refere prestígio social e cultural. É mais artificial, mais estável, menos sujeita às variações. Está presente nas aulas, conferências, sermões, discursos políticos, comunicações científicas, noticiários de TV, programas culturais, etc. Para exemplificar a norma padrão, temos aqui uma charge de uma entrevista de emprego, em que a entrevistada fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Então o entrevistador pergunta: e o português? Aí a entrevistada responde: aí varia, o que diminui ou anula praticamente a chance dela ser contratada, pois numa situação extremamente formal, como uma entrevista de emprego, ela usa uma variação não aceitável, como varia. Assim, da mesma forma que você adapta sua linguagem para uma entrevista de emprego, você adapta para falar com seus amigos, pessoas que você não conhece, com sua família, com uma criança e assim por diante. Com isso, é importante notar que nenhuma dessas linguagens está errada. Na verdade, elas estão corretas em cada contexto em que ocorrem. Concluímos que todos podemos utilizar a língua da maneira que quisermos, mas é imprescindível que, para que haja comunicação, ou seja, entendimento entre as partes,
a língua seja adaptada e moldada de acordo com cada situação, e isso eu sei que você sabe tirar de letra. Aqui temos a sugestão de vídeo, variedades linguísticas do canal Futura para aprofundamento do nosso conteúdo. Vamos à nossa atividade. Leia o anúncio publicitário publicado em Moçambique e em seguida responda as questões. O que diz no anúncio? Malta reunida, isto e muito mais, tu encontras no verão amarelo. E aí temos um carro grande, com várias pessoas e bastante bagagem em cima, com um dia ensolarado. Eles parecem partir para uma viagem divertida e para a praia, né? Questão 1. Esse anúncio faz parte de uma campanha que incentiva os moçambicanos a aproveitar o verão. Que elementos da imagem relacionam essa estação à sensação de bem-estar e descontração? Então, nessa questão, vocês apenas vão observar a imagem e tentar perceber essa questão de bem-estar, descontração, em que as pessoas estão curtindo. Questão 2. De que modo a sensação de calor, característica do verão, é representada na imagem? E no título da campanha, Verão Amarelo. Observem bem a imagem, o fundo, e observem e leiam bastante o título para tentar extrair essa característica do verão. Questão 3. Em Malta reunida, que aparece em destaque, ocorre uma palavra que praticamente não é usada no Brasil. Você consegue deduzir seu sentido? Como fez isso? Então vocês vão achar a palavra que não é utilizada no português brasileiro e tentar imaginar qual o seu significado de acordo com a situação e o contexto apresentado na imagem. E a última questão, questão 4, suponha que essa campanha também fosse veiculada no Brasil. Que adaptações você faria no texto para que ficasse de acordo com a linguagem que os brasileiros costumam usar? Reescreva as frases no caderno. Então vocês vão ler e pensar como é que seria esse anúncio aqui no Brasil para que todos os brasileiros conseguissem entender esse anúncio, essa propaganda. Por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima.